Agora nós vamos falar sobre óleos. Mas antes é importante falar sobre pincéis. Nós vamos falar sobre os pincéis de esfumar. Você vai ver que existem diferentes tipos e formatos de pincéis de esfumar. Todos esses aqui são de cerdas naturais, são fáceis para esfumar, deixam um acabamento mais natural. Para cada formato e tamanho do pincel tem uma função. Esse pincel de esfumar, vocês vão ver que ele é maior, mais fofinho. Isso quer dizer que quando a gente for utilizá-lo, nós vamos utilizar para uma área maior do nosso olho. À medida que a gente vai diminuindo o tamanho do pincel, nós vamos reduzindo também a área do nosso olho. Por exemplo, se eu vou começar um esfumado e eu quero fazer aquela transição bem bonita no meu olho, eu começo com um pincel maior e uma sombra mais clara, abrangendo uma área maior do meu rosto, do meu olho. Se eu quero usar uma sombra mais escura e obter uma marcação em um determinado ponto específico do meu olho, eu preciso usar um pincel menor. Assim eu vou aplicar somente na área desejada. Porque se você usar o pincel maior com uma sombra mais escura, ele vai acabar se misturando muito na primeira sombra e você não vai ter aquela transição entre uma cor e outra. À medida que você vai escurecendo a sombra e vai diminuindo a área com mais precisão, você precisa de um pincel menor, mas com maior precisão. O pincel de esfumar, ele vai ser sempre assim, mais compridinho, com umas cerdinhas mais compridas e mais fofinho. Geralmente eles têm esse topinho mais arredondado. Já o pincel de depositar a sombra, ele é um pincel assim mais achatadinho, parecido com o pincel língua de gato. Outro pincel extremamente importante na hora de esfumar o olho são os pincel lápis. Os pincéis lápis. Eles são assim, no estilo do pincel de esfumar, o maiorzinho, só que eles têm as cerdinhas menores e mais concentradinhas, assim, pouquinhas. Isso faz com que facilite o esfumado aqui abaixo do olho ou para você depositar um pontinho de luz aqui na entradinha do olho, iluminar abaixo da sobrancelha se você quer uma iluminação mais precisa ou até mesmo esfumar uma sombrinha escura na raiz dos cílios. Agora vamos para o passo a passo desse olho. Vocês viram que eu não selei a pálpebra, né? Você não precisa selar a pálpebra porque você vai usar esse aspecto mais pegajoso do corretivo como um fixador de sombras. Então a gente vai aqui só tirar o acúmulo do produto que ficou na linha, né, do olho. Isso é super normal de acontecer. E nós vamos iniciar esse esfumado. Para iniciar o esfumado, você vai usar qualquer tom de pele que você vai usar para construir o seu olho. Você pode escolher um fundo mais marrom, um fundo mais alaranjado, um fundo mais rosado. No caso aqui do nosso olho, eu vou escolher um fundo neutro, então eu vou usar um marronzinho bem clarinho. Com aquele pincel maior, nós vamos pegar o tom do marrom ou o tom da sombra que você deseja e vamos aplicar em todo o olho. Esse passo você também pode usar o mesmo produto que você usou para contornar o seu rosto. Então você vai fechar, nós vamos aqui usar uma técnica de aplicar e esfumar ao mesmo tempo, que vai ser aquela mesma técnica que usamos para aplicar o contorno e o blush de batidinhas. No nosso material de apoio, você vai ver diferentes tipos de olhos e diferentes formas de aplicar a sombra de maneira que valorize o seu tipo de olho. Aqui no meu olho, vocês percebam que a minha pálpebra fixa, que é essa aqui, ela é um pouco mais cedida, né? Ela cobre um pouco a minha pálpebra móvel, que é essa que a gente pisca. Então, eu preciso criar uma profundidade aqui para tirar esse efeito de pálpebra caindo. Então eu vou concentrar essa sombra. Agora que eu já depositei tudo, que não tem mais carga no pincel, nós vamos esfumar. E o esfumado é com a mão leve. Quanto mais atrás no pincel você pegar, mais leve vai ficar essa mão. Então você vai esfumar fazendo movimentos de bolinha. Vejam que eu quase não encosto na pele. Assim você não afunda o pincel dessa maneira. Não afunda assim, ó.
Você tem que ser com a mão, fazendo com a mão bem leve, quase não encosta, só a pontinha do pincel. Pincel em pé, certo? Faz esse esfumado. Pode levar em direção à sobrancelha, pode levar aqui pra fora, pode trazer pra cá. Tudo depende do seu formato de olho, do seu espaço de pálpebra e do que você deseja fazer, qual o efeito que você quer criar nesse esfumado. Sempre que for pegar o produto na paleta, na sombra, você vai pegar sempre com o pincel em pé. Assim o produto vai se concentrar na ponta do pincel e não na extremidade aqui da seta. Vai fazer a mesma aplicação, dando batidinhas por toda a extensão do seu olho. E agora nós vamos esfumar. Agora percebam que eu troquei o pincel, agora vamos usar um pincel um pouco menor. Nós vamos dar um pouco mais de profundidade para o côncavo. O côncavo fica aqui, nesse ossinho, entre o ossinho e a pálpebra móvel. Você pode tocar no seu olho e sentir que tem um ossinho. Pronto. Essa é toda a extensão do seu côncavo. Com essa sombra um pouco mais escura, nós vamos fazer a aplicação no côncavo. Dessa maneira eu vou conseguir mais profundidade para o meu olho, dando a ilusão de que essa minha pálpebra não é tão caída, ela é mais profunda. Aplico de batidinhas. Nesse momento percebam que eu estou usando o pincel menor. Se eu fosse usar o pincel maior, essa sombra ia se misturar com a outra e ia ficar tudo uma cor só. Agora, para tirar qualquer marcação, eu venho esfumando a borda com movimentos circulares. E para essa transição funcionar, a gente vai pegar o primeiro pincel sem produto e só esfumar, levando para cima. E é isso. Vamos fazer no outro olho, da mesma forma. Deposito no meu côncavo. E agora eu venho esfumando. Posso tirar o excesso do pincel no dorso da mão ou numa toalhinha. Esfumo. Depois venho com outro pincel para unir tudo. Para reforçar essa transição. Agora, para a construção desse olho, nós vamos fazer um olho com efeito mais glam. Então, você pode usar um pigmento, né? Você vai utilizar a cola de pigmento, vai aplicar e depois vai usar o pigmento por cima. Ou você pode fazer uso do seu iluminador. Eu vou pegar um iluminador que ele tem uma cor assim bem cintilante, assim, um brilho bem bonito, só que sutil. Nós vamos aplicar em toda a pálpebra móvel. Com aquele pincel mais achatadinho, nós vamos depositar essa sombra. Você também pode usar o dedo, geralmente essas sombras pigmentam muito mais com o dedo. Eu aplico somente na pálpebra móvel, chegando no côncavo. Com o pincel de esfumar um pouco menor, para não ficar essa linha marcada, nós vamos esfumar a bordinha do brilho. E não se preocupe dele subir um pouco para o côncavo, não tem problema, porque aquele tonzinho mais escuro vai permanecer ali, só para tirar a marcação. Vamos aplicar no outro olho. E agora nós vamos seguir com esse esfumado. Mão leve, levando para cima. O restinho de produto que ficou no pincel, você pode fazer iluminação no ponto alto da sua sobrancelha.
você acha que ficou muito produto, você pode vir com aquele pincel que você usou na primeira sombra e esfumar. Assim vai ficar bem mais natural essa transição e não vai ficar marcado. Agora com lápis de olho na cor preto, nós vamos delimitar a raiz dos cílios. Você pode usar um lápis mais macio, um acabamento em gel, para facilitar esse esfumado. Não se preocupe em fazer uma linha certinha, porque a gente vai esfumar, certo? Então vamos aplicar bem rente à raiz dos cílios. Como se você estivesse delineando o seu olho. E já em seguida a gente vai esfumar, porque lápis em gel geralmente seca mais rápido. E depois que seca, você não vai conseguir esfumar. Percebam que para esfumar eu não tenho muita precisão, eu só vou levando o pincel lápis, fazendo leves movimentos de arrastadinha, de vai e vem. Tenta não esfumar muito na raiz, você vai tentar esfumar só a bordinha, o finalzinho ali, a parte de cima do seu lápis. Dessa forma. Agora você vai seguir a aplicação no outro olho. Esse tipo de maquiagem é perfeito para quem tem dificuldade com fazer delineado. Você vai conseguir uma marcaçãozinha na raiz do cílio, vai trazer volume para os seus cílios naturais e vai dar um acabamento super bonito no seu olho. Vai conseguir aquela marcação sem pesar. Agora com o lápis de olho marrom, ou você pode usar também o lápis de olho preto, nós vamos passar na linha d'água. Borrando um pouco os cílios inferiores. E agora, com a ajuda do pincel lápis, nós vamos esfumar. Com o mesmo pincel, nós vamos selar esse lápis que aplicamos abaixo do olho e eu vou usar um tonzinho de marrom e vou aplicar aqui rente à raiz dos cílios, selando esse lápis marrom. Para criar uma transição desse tom de marrom para o seu tom de pele, você pode usar um marronzinho mais claro. Pode ser até mesmo aquele marrom que a gente usou para iniciar o esfumado do olho. Você vai aplicar bem abaixo do lápis, unindo o esfumado de baixo com o esfumado de cima. Esse esfumado abaixo do olho vai te deixar um olhar bem mais marcante e também um acabamento mais profissional.